bom que vocês estão aqui. Pois bem, queridos, vamos falar sobre este assunto? Bom, quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, existe um grande tabu e isso, infelizmente, para muitos pastores, tem muitas dificuldades para falar sobre esse assunto. É delicado porque envolve uma série de entendimento e envolve algumas coisas que são verdades e que a gente, de púlpito, às vezes, não é cabível, não é o momento de se falar, mas num estudo como esse, num momento como esse, a gente tem mais liberdade. O primeiro texto que vem ao meu coração para compartilhar com vocês é de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Pois bem, algumas traduções dizem, o meu povo perece, outras dizem, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Algumas traduções vão dizer que é por falta do entendimento, né? Que está envolvendo o intelecto, a inteligência, a maneira de pensar, uma forma mais abrangente, inteligente de ver os princípios de Deus, as verdades de Deus. Quando a gente olha, rapaz, o Reinaldo Soares, meu amigo particular, conhecido, só eu posso chamar ele de Bugrão, meu querido, que bom pastorzão amado, te amo muito, que bom te ver aqui, querido. Pois bem, quando a gente fala desse assunto, a gente fala assim de pagar, ajudar, devolver. Existem muitas divergências e muitas dificuldades de entendimento, principalmente quando se refere a dízimo e a oferta. A ignorância, por falta de conhecimento desses assuntos, chega a ser absurda e algumas vezes até meio agressivas algumas expressões das pessoas quanto a esse assunto, quando se refere principalmente à igreja e pastores, né? Há uma incompreensão, uma dificuldade de entender realmente quais os significados e as direções que são dadas aos dízimos e às ofertas da igreja. Outra coisa interessante é a gente já começar a pensar assim. Todo cidadão, ele tem seus direitos e suas obrigações. Pense comigo que todos nós agora no mês de abril, pelo menos a maior parte dos brasileiros, tiveram a obrigação, e foi até o dia 31, a obrigação de fazer a sua declaração de imposto de renda. E essa declaração é anual. E você tem que do que você possui, do que você ganhou, e quando ultrapassa aos limites dados pelo governo, você tem que pagar entre 25% a 28% daquilo que você ganha para o governo. É obrigado. Senão você tem o quê? Uma repreensão como CPF anulado, você pode levar uma multa, como esse ano foi 190, 180 reais de multa. Você vai sofrer consequências muito grandes, porque você é obrigado a pagar para o governo uma taxa, um valor daquilo que você ganha. Porém, para Deus, nós não devemos nada. Nós não temos que pagar nada para Deus. Deus, ele nos dá tudo por amor e Deus não cobra nada em volta. Quando a gente fala de dízimo e oferta, o dízimo é devolver a Deus um pouco do muito que Deus tem nos dado. Além disso, o dízimo não é uma obrigação, é um princípio. É um princípio daqueles que um dia conheceram a verdade
reconhece o que é os princípios de Deus, quais são os princípios de Deus, entre estes, eu estou falando do dízimo, reconhece que o que ele tem e o que ele é uma dádiva de Deus sobre a sua vida, e quando ele devolve esse dízimo para Deus, é voluntário, é por amor, é por paixão, é por consciência, é por um entendimento que ele, além de devolver um pouco do muito que Deus dá, ele está ajudando a obra de Deus. Ele está provendo as necessidades do reino de Deus. Ele está suprindo as necessidades para que o reino de Deus, a igreja, continue na face da terra. O dízimo e a oferta é um voto de fidelidade. Nós vamos ver nos textos, alguns textos que eu irei citar, eu acho que você deve pegar aí uma caneta e um papel para ir escrevendo, e você vai ver que o dízimo e a oferta é um voto de fidelidade que nós fazemos para com Deus, com o sentido de gratidão, não de obrigação. Por quê? Nem a igreja, nem Deus, nem pastores, nem padres, enfim, ninguém pode obrigar que alguém dê dízimo. E aí eu sempre digo uma coisa: se a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus não convencer o cristão que sabe o que é esse princípio a ser dizimista, então não é o pastor, não é o padre ou outras religiões que vão obrigar o cristão, o membro de uma igreja, a ser dizimista. Até porque, se for obrigado, não faz parte da gratidão, não faz parte do amor, não faz parte do convencimento do Espírito Santo para a minha vida, para as nossas vidas. Então, o dízimo é algo deliberado do nosso coração pelo voto de fidelidade, pelo compromisso que nós fazemos com Deus. Então, quando a gente ouve, às vezes, algumas pessoas, por sua ignorância, falarem mal de dízimo, falarem mal de oferta, lembre-se do que eu falei. O imposto de renda é 25%. E nós somos obrigados. Não tem essa de eu tenho paixão por pagar o meu imposto de renda. Nós pagamos por obrigação, que é o contrário do dízimo. Dízimo não é pagar. Dízimo é devolver para Deus um pouco do muito. E isso é deliberado. Volto a ser repetitivo nessa introdução. É deliberado, é por amor, é por paixão, é que eu e você, nós entendemos pela palavra de Deus que o que nós temos, possuímos, o que nós somos, veio dele, para ele e para a glória dele. Então, esse é um primeiro aspecto, né, para a gente entender um pouco. Mas vamos entender, primeira coisa, o dízimo é de Deus? Pois bem, o primeiro simbolismo, ou tipificadamente dízimo, embora não era chamado dízimo, começa lá em Gênesis. Começa a partir do momento de Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, que dá o exemplo de Abel e Caim. Quando Abel, ele dá das suas primícias, quer dizer, as primeiras coisas, Abel dá da primeira coisas que ele tinha como renda, que ele teve como lucro daquilo que ele semeou. Então ele ofereceu a Deus. Abel, a Bíblia vai dizer que deu de suas coisas, não foram as primícias. Porque alguém um dia perguntou, mas qual é a diferença entre Abel e Caim? É que as primícias pertencem a Deus. E Abel deu as suas primícias. Caim deu daquilo que ele tinha. Então, aí já começa um grande segredo. Aí, quando você chega no livro ainda de Gênesis, você se depara no capítulo 14, na primeira expressão, dízimo. Aí surge a palavra dízimo.
lá em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 18 ao 20, você vai observar uma cena interessante, que é Abraão, quando pega de volta os bens do seu sobrinho Ló, que tinha sido saqueado pelos 5 reis. Abraão vai lá, guerreia contra os reis, toma de volta aquilo que pertencia ao seu sobrinho Ló, e quando ele está voltando, no meio de caminho, ele se encontra com Melquisedeque, o rei de Salém, ou sacerdote do Altíssimo. E aí já vem o primeiro ensinamento. É que quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque não diz assim: Abraão, me dá dízimo do que você está trazendo e dessas riquezas. É o contrário. A Bíblia vai mostrar que Abraão devolveu, ofertou, deu primícias, ofertas a Melquisedeque. E aí surge a palavra dízimo, que quer dizer 10ª parte, ou que vem da origem 10. Então surge a primeira, aí em Gênesis, no capítulo 14, a primeira vez que surge a palavra dízimo. Em seguida, no livro de Êxodo, então já aparece tanto as pessoas dando para Deus, devolvendo para Deus as primícias para a casa de Deus, como também surgem as ofertas alçadas, que aí nós observamos que o próprio Deus pede para que Moisés diga ao povo que ele conduzia trazer seus ouros, suas pratas, tecidos, couros de animais para construir o tabernáculo. E aí a gente observa que naquele momento as pessoas estavam bem, eles tinham riquezas, como já ensinei em outras horas. Esse povo que saiu do Egito não saiu pobre, pelo contrário, trouxeram com eles ouro, prata, animais, roupas que, enfim, não gastaram suas roupas no deserto, nem suas sandálias, mas quando Deus pediu para eles uma oferta alçada, ninguém se negou e levaram diante de Deus, diante dos sacerdotes, diante de Moisés, tudo que eles possuíam de bom para construir o tabernáculo. Aí a gente observa que tornou-se no livro de Levítico um princípio. E aí, em Levítico, a gente vê uma organização que, naquela época, por se tratar do tabernáculo, e os sacerdotes e levitas dependiam e sobreviviam daquilo que era levado para a casa do Senhor. Aquilo era dividido para que eles se sustentassem, comessem das ofertas. Naquela época era do trigo, do milho, dos alimentos, necessários para a sobrevivência. Daí a gente vai viajando na Bíblia e a gente se depara que em Ageu e Malaquias, já depois, porque a parte de levar a primícias para Deus nunca parou. Em todos os milênios, os cristãos verdadeiros, os hebreus, os judeus, que até hoje os judeus são muito fiéis a essa palavra, a esse princípio, por isso são chamados e tidos como as pessoas mais prósperas da face da terra, porque para eles é um princípio, não é uma obrigação, é aquilo que está na alma deles, aprenderam de seus pais, eles aprenderam a viver isso. Em seguida, a gente observa que quando chega em Ageu e Malaquias, ainda estou falando do Antigo Testamento, a gente se depara com Ageu chamando a atenção do povo de Israel a cuidar melhor da igreja, a cuidar melhor do templo. E aí ele vai dizer do que adianta você ter casas tão boas, com rebocos novos, portas bonitas, e a casa de Deus com seu telhado caindo. Do que adianta, porque aqueles que não são fiéis é mesmo que colocar
seus bens num saco furado, enche pela boca, mas como o saco está furado, vai se perder tudo. Mas quando chega em Malaquias, meu Deus, em Malaquias, que é tão pregado, tão ensinado, a gente, algumas pessoas pegaram até meio assim birra desses textos, mas existem segredos profundos. Quando você chega em Malaquias, você observa que ele chama as pessoas a viverem esses princípios com toda a fidelidade. E aí ele vai dizer, vocês precisam trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor para que haja mantimento, para que na casa de Deus haja abastança, para que na casa de Deus não falte nada. E aí a gente começa a despertar algumas coisas muito profundas. A primeira coisa que eu quero que você veja é o seguinte, é que o dízimo e a oferta, ela não envolve apenas bens materiais, não envolve apenas o dinheiro, que hoje a gente não usa mais trigo, feijão, nem boi, nem novilho para levar para a casa de Deus, mas a gente leva a nossa oferta em dinheiro. A gente observa que Malaquias ele vai mostrar que não era só a questão de dinheiro, mas o que aquilo representava através da fidelidade do cristão. Exemplo, quando ele diz aqui assim, olha, vocês me roubais no quê? Vocês me roubais nos dízimos, na oferta. Mas no versículo 10 diz assim, ó, vocês tragam todos os dízimos à casa do Senhor, e aqui Deus coloca em jogo o seu nome. No versículo 10 ele diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e faça prova de mim. Olha só, Deus permite que você faça prova dele se ele não cumprir o que vem em seguida. Onde ele vai dizer assim, e se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Se você for fiel no teu dízimo, na tua oferta, faça prova de mim, que eu vou abençoar a tua vida. Eu vou abrir as janelas dos céus. Mas qual é o segredo? É o dízimo, é a fidelidade. Não é a questão do valor, é a questão da fidelidade. Se você for fiel em trazer teus dízimos, as tuas ofertas à casa do tesouro, então faça prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha Deus colocando em jogo o nome dele. Se nós formos fiéis com ele, ele tem que cumprir. Então, olhe bem, não é uma negociação, é um princípio. Eu vou ter de Deus as bênçãos, as janelas abertas, se eu verdadeiramente cumprir com o princípio, com a fidelidade para a qual ele me ensinou. Aí vem outro grande segredo. Aí ele diz assim, ó, provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não abri a janela do céu. Por vossa causa, isso é o versículo 11, ó, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão bem-aventurados ou felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem outra chave espiritual. Deus abre as janelas dos céus e repreende. Esse demônio devorador é aquele que Oséias diz no capítulo 1, que são os gafanhotos devoradores. E o pior entre os gafanhotos é o devorador. E esse tipo de demônio, quem repreende é a nossa fidelidade. Deus vai repreender o devorador na minha, na sua, nas nossas vidas, na nossa finança, em todas as áreas, se nós formos fiéis com ele no dízimo. Bom, aí a gente observa que é um princípio espiritual também. Não é só um princípio material, mas um princípio espiritual. Então, o dízimo, querido, não envolve apenas o material que os nossos olhos veem. Um templo, uma igreja, um pastor, os líderes. Não.
tanto envolve o material, porque somos nós que sustentamos a casa de Deus, a obra de Deus, como também o espiritual. Porque o espiritual, Deus vai agir através da nossa fidelidade. Aí, alguém diz assim, mas o dízimo foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aí nós vamos ver Jesus se referir em Mateus, no capítulo 23, sobre os dízimos. E aqui, novamente, tem uma briga, eu não vou entrar na teologia, por isso que a nossa conversa é franca, é uma conversa aberta, dessa que eu estou falando. É aí que a gente vai observar que Jesus está falando para um povo que estava dando dízimo com interesse próprio, querendo negociar com Deus. Porque Jesus vai dizer, você lê na tua casa aí, ó, Mateus, só marca, Mateus capítulo 23, e você vai ler aí principalmente o versículo 21, 22, 23, 24, você vai ver que aquelas pessoas daquela época, eles estavam dando dízimo, querendo que Deus os abençoasse, mas eles não tinham mudança de vida, eles colocavam peso sobre os outros e queriam negociar. Vamos lá. Tá segurando aí, né? Aí o que acontece? Jesus olha para isso e Jesus não concorda. Em seguida, a palavra dízimo, entre aspas, parece que ela sumiu. Não, é porque na igreja primitiva, a gente vai se deparar, né? Na igreja primitiva, que o povo, além de dar dízimo, dava ofertas alçadas, e a igreja do Novo Testamento era sustentada pelos membros dela. É só a gente olhar e mergulhar em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, mas principalmente o 45, quando diz que naquele tempo as pessoas vendiam até os seus bens para repartir com os que tinham necessidade. E eles levavam para a igreja, não era para outro lugar. Na igreja que se distribuía. Tanto é que se você se deparar com Atos no capítulo 5, aquela situação drástica de Ananias e Safira, que ele queria ser igual Barnabé, ele queria doar, ele queria vender os seus bens, mas para ter fama, para ser considerado um grande líder igual Barnabé, e foi o contrário. Ele até fez certo de forma errada. Ele queria fazer certo, só que ele mentiu. Ele chegou lá, disse que tinha vendido as suas terras por um valor, quando na verdade ele não era aquele valor, ele estava mentindo. E Pedro olha para ele e fala assim, você não está mentindo para mim. Não tinha nada a ver com Pedro. Por isso é muito profundo a gente entender sobre dízimo e oferta. Porque eu vou falar daqui a pouco sobre isso. É que a gente acha que dar dízimo e oferta na igreja, ou seja a igreja que for, nós estamos dando para o pastor ou estamos dando para um grupo de pessoas. Não, nós estamos devolvendo para Deus. E o problema é nosso com Deus. Pedro estava ali, recebendo os dízimos, as ofertas que as pessoas levavam, que seria distribuído para com toda a igreja. Mas o que acontece? Ananias quis enganar, talvez Pedro. Mas ele estava tentando enganar a Deus, ao Espírito Santo. Para você ver como envolve o espiritual. Não é só chegar lá, dar o dízimo e oferta e falar, eu cumpri o papel. Não, estou envolvido com o reino espiritual. Há princípios espirituais nos dízimos e nas ofertas. Daí, então, depois disso daí, então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso. Mas antes de Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou quebrar um tabu aqui essa noite. Tem gente que diz que o ministério de Jesus, que Jesus era muito pobre e que Jesus não dependia de dízimo e oferta. Querido, você se engana. Lê a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 8, diz que o ministério de Jesus era sustentado tanto pelos seus discípulos, por aqueles que amavam a obra, investia na vida e no reino, como pelas mulheres dos governadores, as mulheres dos Herodes, que elas sustentavam o ministério de Jesus.
E se ele não tivesse dinheiro, por que ele precisava de um tesoureiro? E se era tão pouco dinheiro, por que Judas se vendeu por 30 moedas, que valia tipo 3 milhões de reais hoje? Deu para entender? Se Jesus era tão pobre, por que os soldados disputaram as vestes de Jesus? O que nós temos que aprender nas Escrituras é que Jesus não estava preso ao dinheiro. Jesus não estava preso a fazer o reino porque ele queria ganhar dinheiro. Jesus nunca foi preso à riqueza do mundo. Tanto é que quando ele é levado para ser tentado por Satanás, está escrito em Mateus no capítulo 4, Satanás oferece dinheiro para Jesus. A riqueza do mundo ele não aceita, porque não era o tesouro da terra que agradava a Jesus. Tanto que ele vai me ensinar isso no capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler sobre isso. Agora, nós observamos que toda a obra de Deus na terra foi sustentada por dízimo e oferta. O apóstolo Paulo, então, ele vai falar uma coisa que para mim é uma expressão muito profunda, é quando o apóstolo Paulo ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 9, principalmente o versículo 7. Eu vou ler para você em 2 Coríntios, no capítulo 9, tá? Você vai anotando aí os textos, porque como o tempo é muito curto, a gente corre um pouco com os estudos. Mas preste bem atenção. No capítulo, em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6 em diante, diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, olha só, segundo tiver proposto no seu coração, para você ver que não é uma obrigação. É aqui, porque tem muitos camaradas que querem vender, diz, você tem que dar tanto, porque se você tem fé, você dê 1.000, dê 500, dê 100, enfim, não tem valor. É propósito no coração, é fidelidade, é cumprimento de princípio. Não tem negócio, não tem negociação. A fé não tem valor de reais. Mas aí o semear diz que quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Isso aí eu faço pela fé e por um coração convencido. Olha o que diz aqui. Proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Agora aqui é uma chave espiritual muito forte. Pega no teu espírito aí, pastor. Olha só, ele diz assim, ó. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Você viu essa expressão já na Bíblia? Já. E Deus amou o mundo. Aqui está dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria as suas ofertas, os seus dízimos na casa de Deus. Essa é a primeira parte. Dízimo é de Deus. Oferta é de Deus. É bem verdade que existem os charlatões mentirosos. Porque o que eu falo é o seguinte, em todas as camadas sociais, em várias religiões, inclusive dentro do meio cristão, dos evangélicos, tem pastores que usurpam as pessoas, mentem, roubam, porque são homens que contrariam a verdade de Deus. Em todos os meios tem padre ladrão, pastor ladrão, apóstolo ladrão, político ladrão, tem para todo lado. Tem muita gente que não são íntegra, ou muitas pessoas não íntegras em todas as classes sociais, mas não é porque um faz que todos fazem. Não podemos generalizar, porque um faz errado ou outro faz errado, que todos fazem. Não, de forma nenhuma. Existem igrejas íntegras, pastores íntegros, que vivem a sua vida para servir no reino de Deus. E o cristão íntegro, que tem compromisso com Deus e não com homens, não importa, ele dá o seu dízimo, ele dá a sua oferta. Se o pastor roubar, ele que se arrebente com Satanás lá na frente, ele que vá curtir um inferno lá na frente, porque ele está sendo desonesto, ele está
descumprindo os princípios da palavra de Deus. Aí é problema dele. Cada um paga por seu compromisso, cada um paga por suas escolhas. Agora veja bem, então o apóstolo Paulo vai dizer, e tem um exemplo muito grande, né, do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, que ele estava... Porque eu posso dizer assim, mas o apóstolo Paulo trabalhava para fazer a obra. Sim, quando precisou, trabalhou, como eu vejo muitos pastores assim fazendo. Mas quando as igrejas podiam ajudar, como a igreja de Filipe, mandou para ele, supriu as suas necessidades, ofertavam na vida de Paulo, para que não faltasse nada na vida dele. E ele cumpriu o seu ministério. Diante disto, querido, dízimo e ofertas são de Deus. Não é uma obrigação, mas um cumprimento dos princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Quando nós damos dízimo e oferta, nós estamos cumprindo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Vou repetir essa frase. Se Deus, a Bíblia e o Espírito Santo não nos convencer, não é o homem que vai convencer a sermos fiéis. Diante disto, nós vamos para a segunda parte. O dízimo é do diabo? Ai. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Dízimo não é do diabo. Dízimo para o diabo não tem importância, porque ele, segundo a Bíblia, em 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus da riqueza dessa terra. Todo ouro e prata dessa terra pertence a ele. Todo sistema econômico pertence a ele. E aí, como eu falei antes, ele é tão rico que ele quis comprar o coração de Jesus com as suas riquezas. Está lá em Mateus, no capítulo 4. É só você ler do versículo 1 até o versículo 8. Você vai observar. Ele não precisa de dízimo, mas ele cobra caro. Eu falo porque eu tenho experiência. Eu já vivi em um meio de uma religião em que eles não cobram dízimo, eles não pedem oferta, mas para fazer um trabalho em favor de alguém, o valor é muito alto. E eu, na minha ignorância, por não conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a palavra de Deus, quando eu fazia parte dessa religião e ia lá, ele não falava assim, devolve 10% de dízimo oferta, não. Falava assim, para fazer isso, para melhorar a tua finança, para melhorar o teu trabalho e a tua empresa ir bem, você tem que me dar tanto em reais, que é para comprar isso, aquilo, outro, e você tem que dar o melhor. E eu não tinha preguiça, eu não tinha avareza, nem mesquinhez para fazer um cheque do valor que eles pediam, e pedia muito mais. Eu vejo que eu dei muito mais dinheiro para eles do que eu tenho dado para a casa de Deus. E eles não era devolver por amor, era uma obrigação. Lembra que eu falei que o imposto de renda é uma obrigação e nós não cumprimos? Aí, Satanás, ele vai cobrar por aquilo que faz, pelo que ele presta. Outra coisa interessante dele é que, olha o que eu vou te falar, Satanás odeia dízimo e oferta. E eu vou te falar uma coisa, sabe por quê? Porque está na Bíblia. Primeiro, lembra de Malaquias capítulo 3 que eu falei? Porque se ele botar no teu e no meu coração, seja dizimista, a Bíblia diz, Deus vai repreender ele. Ele não vai ter direito sobre a tua casa, sobre a tua finança, sobre nada na sua vida. Por quê? Porque Deus que vai repreender. Então, ele não vai motivar ninguém a dar dízimo. Oferta alçada? Nunca. Ele nunca vai colocar no teu coração, vai lá, Zé de Barro, vai lá, fulano, e dá tantos reais, ou dá isso de oferta, vai lá dar uma oferta para o pastor, vai lá e dá uma primícia para o pastor. Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque se você semear no reino de Deus, você vai prosperar. Você vai ser abençoado. Deus vai abrir as janelas dos céus. E Ele não quer que ninguém prospere. Ele não quer ver a gente feliz. Então, ou seja, logo, o diabo não quer que você seja dizimista e ofertante. Por isso, é uma briga. Quando nós estamos numa conversa franca,
É uma briga. Às vezes nós acreditamos mais nesses mentirosos, enganadores, que dizem que dízimo era do tempo antigo, que dízimo não é de Deus, do que na própria palavra de Deus que foi impetrada em nós pela fé, que nós devemos ser dizimistas e ofertantes, que devemos investir no reino de Deus. Tanto é que está lá escrito em Mateus, no capítulo 6, nós devemos juntar tesouros nos céus, do que tesouro na terra. E nós, infelizmente, nós ajuntamos mais tesouro na terra do que no céu. E aí a igreja de Cristo Jesus fica em segundo, terceiro ou quarto plano. Somente cristãos que têm entendimento verdadeiro da palavra de Deus é que conseguem cumprir com a sua fidelidade. E aí vem outra coisa, né? Que as pessoas pensam que a prosperidade de Deus é eu toma lá e dá cá. É tipo, ó, eu estou te dando 1.000, o senhor me dá 10.000. Eu estou dando 10.000, eu quero 100.000. Eu estou te dando um carro, eu quero 10 carros. Não, querido. Deixa eu te ensinar uma coisa linda de Deus para o teu coração nessa noite. Quando a gente semeia, nem todas as sementes germinam, nascem, crescem e produzem imediatamente. Talvez você fala, eu dou dízimo, eu dou oferta, parece que nada muda, mas você está semeando na tua geração, na vida dos teus filhos, nos filhos dos teus filhos. E o que Deus tem dado de prosperidade é a tua saúde, é guardada a tua vida, te dado livramento, suprido todas as suas necessidades, o pão de cada dia que não falta. Até porque o salmista nos ensina isso com muita clareza, quando ele diz, eu fui menino, hoje sou um velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua prole mendigando pão. Então, logo, o diabo não quer que você seja dizimista, ele não quer que você dê oferta. Um dia alguém me fez a pergunta, pastor, mas tem hora que Deus fala no meu coração para eu dar um valor, mas é tão grande. Querido, uma coisa eu vou te falar, grava no teu coração. O diabo nunca vai mandar você dar oferta, nunca vai te mandar dar dízimo, porque se você fizer isso, você está derrotando ele, e ele não quer ser derrotado, e ele não quer dízimo, ele não quer oferta, ele quer que nós pequemos contra os princípios para fazermos a vontade dele. E aí, eu quero quebrar outro tabu aqui. Está surgindo uma nova teologia que dízimo e oferta não precisa dar na igreja, porque os pastores, eu vou falar disso daqui a pouquinho também, para ir terminando, é que os pastores, que isso, ele tem que fazer por amor, mas é por amor que nós fazemos mesmo, que os pastores fazem. Mas pastores sobrevivem da obra de Deus, digo aqueles que vivem de tempo integral. Louva a Deus por aqueles que são bons funcionários públicos, que têm uns bons salários, e não depende do dízimo e da oferta da igreja. Mas a maioria que Deus chamou, separou e colocou eles para viver integralmente na obra, esses dependem. Aí o camarada, ele chega nas internets e nas redes e diz, não, você não precisa dar dízimo, a igreja é você, se você for lá e comprar uma cesta básica para fulano, e você dá uma oferta, você está cumprindo o papel. Você está cumprindo o papel da fraternidade. Mas dízimo e oferta é na igreja, para primeiro manter a igreja distribui. Isso é bíblico. Agora, o camarada que fala isso, ele tem 500 e tantos mil seguidores na internet, ele quer ter seguidores porque ele ganha da internet, ele lacra na internet. Agora eu acho uma coisa interessante, por que será que nas lives deles tem lá assim, ó, um QR Code para você apontar o celular e fazer oferta? E diz que é para o ministério deles, já que são tão bons. Por que vende objetos para manter os seus ministérios, já que são tão bons? Dizem que é para fazer obra. Que obra? O camarada recebe quase 1 milhão por mês, ele gasta tudo isso. Dá licença, cristão. Dá licença. Aí o outro está fazendo as lives, além do QR Code, está passando o tempo todo embaixo
do rodapé as contas de banco. Ô, meus amados, são aproveitadores. E aqueles, como eu conheço, não poucos, mas muitos pastores que abriram mão do seu trabalho, que abriram mão até da família, abriram mão de sua empresa, abriram mão de empregos bons para servir aos irmãos na casa de Deus. Vive de migalhas e não de oferta, de dízimo e de princípios que os irmãos cumprem na igreja. Eu estou falando em nome de todos. Isso aí não é só, não vai pensar que é defesa de causa só, não. Mas é a grande verdade. Nem todos os pastores têm o privilégio que eu tenho e outros têm. Pois bem, deu para entender que o dízimo é de Deus, não é do diabo? Então vamos para o terceiro, porque a hora corre muito depressa. O dízimo é do pastor? Não, menos ainda. Pastor não tem direito aos dízimos que você e eu devolvemos na igreja. Até porque eu não posso falar das outras igrejas. Eu vou falar da igreja que eu sou pastor há 22 anos, só aqui na minha cidade, e eu não administro dinheiro. As igrejas batistas, em tese, outras também são assim, mas nós batistas, pastor não administra dinheiro, pastor não sabe quem dá dízimo ou quais os valores dos dízimos. Eu, por exemplo, nunca cheguei num tesoureiro meu, e isso, olha que são quase 30 anos de ministério, e eu nunca cheguei num tesoureiro para perguntar se o irmão X ou a irmã Y dá dízimo ou oferta e quanto eles dão. Isso não é meu papel. O papel do pastor é ensinar, orientar. É verdade que ele administra um todo. Por isso as igrejas batistas têm uma diretoria formada de tesoureiros, secretários, né, vice-presidentes, e algumas têm até uma comissão de finança que é para tornar o pastor guardado, isento, para ele administrar a igreja espiritualmente, conduzir o povo na palavra de Deus, não se envolver com dinheiro. Agora, logo, os pastores, eles vivem da obra do Senhor. Eu não sei outros, eu, por exemplo, era um empresário, eu vendi minha empresa para servir a Deus. Eu vivo da obra do Senhor. Então, mas eu estou dando o dízimo para o pastor. Não, você está dando dízimo para Deus. O dinheiro que entra na igreja, que paga luz, que paga água, que paga impostos, que toda manutenção, também sustenta os pastores da igreja. Que até por que não dizer, está escrito, nós vamos ver na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim, os presbíteros ou pastores que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino aos cristãos. Não sou eu que digo, está na Bíblia. Lucas vai dizer que nunca se prende e nunca se fecha a boca do boi enquanto se debulha o milho. E todo obreiro é digno do seu salário. Chame de salário, chame do que você quiser. Porém, meu Deus, olha, pastor Devani conosco, meu Deus, que honra. Esse é um mestre, pastor Devani, um grande homem de Deus. Pastor, que honra ter o senhor aqui. Agora eu cheguei a tremer as pernas, viu? Pastor Devani Carrasco. Então, o pastor, o obreiro, ele é digno do seu salário. Agora, eu vou abrir um aspas para a gente terminando. É bem verdade que existe pastores e pastores. Existe aqueles que eles se aproveitam dos dízimos, eles se aproveitam das pessoas, alguns até roubam, mas como eu disse antes, não é só o pastor que faz isso. Padre faz isso. Diretores de entidades fazem isso. Infelizmente, tem muitas pessoas mau caráter, que às vezes usam o título de pastor para denegrir a imagem dos outros. Agora, o pior, meu Deus, é conversa franca, eu tenho que falar. O pior não é
Ou seja, não são as pessoas de fora que às vezes criticam o pastor e dizem que pastores são todos iguais, que na verdade não são. São eles que generalizam. O pior, meu Deus, o pior é ver cristãos, às vezes crentes e membros da sua igreja, pensarem como pensam os incrédulos. E às vezes negar de dar o dízimo e a oferta porque estou de mal, eu não estou bem. Está agradando quem? A quem está atingindo? Eu me lembro de uma situação, irmãos, não vou dar nome aos bois, né? De pessoas, porque não estavam felizes e não estavam contentes com o pastor, pegavam os dízimos, que era de Deus, não era do pastor, não era da igreja, é de Deus, e as ofertas, e começaram a fazer trabalhos fora da igreja. Olha o resultado. Olha o resultado. O pior que você pode imaginar. Aí depois pergunta, mas Deus não foi fiel? Foi. Nós que descumprimos. Deus sempre será fiel. Deus sempre será perfeito. Somos nós que não somos fiéis para com eles. Agora imagina. Aí, queridos, tem pessoas que preferem ajudar ministérios de camaradas aí da internet com valores e oferta que eles pedem para manter os seus trabalhos nas redes, valores altos, e não dá o dízimo na igreja dele. Quando o pastor convoca as pessoas, irmãos, vamos levantar uma oferta na igreja, pronto, é um caos. E aí a culpa vai cair em quem? Que é o pastor que está pedindo dinheiro, não é porque a obra precisa. E um mal dos pastores, permitam com todo o meu amor e respeito, é que a maioria dos pastores tem medo de falar de dízimo e oferta. Agora, eu aprendi com o meu pastor uma coisa profunda. O meu pastor, um dia, ele disse para mim, quem ensina os filhos? São os pais. E quem ensina a igreja? O pastor. Então, se eu, como pastor, não ensinar minhas ovelhas que tem que ser dizimistas e ofertantes, a culpa é minha. E agora, se as ovelhas, os membros da igreja, os comprometidos com a sua igreja, com a igreja a qual foi batizado, que faz parte do corpo dela, se eles não derem dízimo, aí é problema dele. Isso aí não é problema do pastor. É por isso que eu nunca cheguei em ninguém nesses meus 30 anos de ministério e perguntei, irmão, você está dando dízimo? Irmão, você está dando oferta? Não, isso não é compromisso comigo, é compromisso com Deus. Bora lá. Os pastores, não podemos generalizá-los, mas os pastores íntegros fazem a obra por amor. Alguém diz, mas ele ganha. Querido, com que você acha que o pastor paga as contas dele? Com que você acha que o pastor se veste? Se você não presenteia o teu pastor, ele tem que cobrar. Ele tem que comprar roupa, ele tem que comprar óculos, ele tem que comprar um perfuminho, ele tem que comprar barbeador. Ele não acha. Ele compra. Às vezes o pastor tem filhos pequenos, ele não acha leite na porta da casa. Estou dizendo que pode acontecer um milagre. Existem milagres. Até pode aparecer até a vaca já pronta derramando leite. Mas tem que comprar. E ele não compra como antigamente, com milho, trocando trigo, couro de animal ou novilho. É com dinheiro. É com dinheiro. E o que nós temos hoje, nós trabalhamos, recebemos dinheiro e pagamos com dinheiro. E pastor tem contas a pagar. Pastor precisa do cuidado das ovelhas. Quem cuida de pastor são as ovelhas. Elas cuidam do pastor e é lógico que a igreja cuida do pastor quando ela é fiel. Agora você também pode abençoar a vida do teu pastor com dízimo, com uma primícia. Dízimo não, perdão. Com uma oferta, uma primícia. Você pode abençoar o seu pastor dando para ele um presente. Você pode dar uma bela camisa, um bom calçado, né? Um bom relógio. Você pode abençoar a vida do seu pastor. Isso é semear. Agora, não acuse os pastores. Vamos lá. Alguns pastores da mídia
eles começam a dizer que os pastores teriam que trabalhar em serviços seculares e eles que tinham que investir no reino. Olha, querido, como eu gostaria. Eu não posso falar pelos pastores que estão me ouvindo, mas eu queria era continuar empresário. Eu até um dia disse isso, não fui muito bem entendido, eu vou falar com calma para quem está me ouvindo entender. Se fosse para escolher entre ser empresário e pastor em termos de sobrevivência, eu queria ser empresário. Agora, quando eu olho para o meu chamado, a minha vocação, quando eu olho pelo amor daquele que me salvou, me chamar do mundo de pecado, me tirar da minha empresa e encher o meu coração de alegria para servir no reino dele. E eu vendi a minha empresa e fui servir a Deus sem salários. Foi o meu pastor e a igreja que reconheceu o meu trabalho e passaram a me ajudar, mas eu fui fazer a obra com amor. Mas o que isso implica? Implica que tem pastores que amam a obra de Deus. Eu conheço pastores que abandonaram empregos bons, empresas boas, e hoje sobrevive, ainda mais nesse tempo terrível de pandemia, de ofertas de salários tão pequenos. E aí eu me entristeço de ouvir cristãos, membros da mesma igreja, dizer: para que precisa de 2, 3 pastores? Para que precisa de dinheiro, querido? É porque pastores comem, vivem, têm conta para pagar, e o dinheiro que eles recebem, que a igreja os mantém, que não é pagamento, é manter a vida do pastor, é isso que faz ele sobreviver. Daí, então, vem a seguinte situação. Alguns cristãos ajudam outros ministérios do que a própria igreja. Ajudam pastores de fora do que os pastores da sua igreja. Aqueles que oram, intercedem e cuidam da sua vida. Pastores estes que nos tiraram da lama, do charco de lodo, do mundo de morte e gastaram seu tempo orando, intercedendo, ensinando, orientando e aconselhando, e estes às vezes são rejeitados por aqueles que ele tanto ajudou, pelos próprios membros, por aqueles que ele tanto ajudou. Pensa num povo ingrato. É aqueles que não entendem. Lembra do texto que eu iniciei o meu ensinamento hoje? Por falta de conhecimento. Troca o pastor que cuidou da vida dele, que tirou da lama, e hoje o camarada, depois que está bem, com boa casa, bom salário, esposa, filhos, ele esquece daquele que cuidou. E quando aquele que cuidou espiritualmente dele fala, ele diz: para que ele quer tanta coisa? Agora deixa eu quebrar uma outra coisa muito interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque os membros de uma igreja que tem promessa de prosperidade é bíblico? Por que o membro tem direito a prosperar e o pastor não? Interessante, né? Pensar nisso. Ah, mas é a obra de Deus, é por amor. E Deus não me ama? E Deus não quer prosperar a vida do pastor? Se o pastor anda de bicicletinha, mal vestido e não muito bem cheiroso, e não com os cabelinhos arrumadinhos, as pessoas nem recebem em casa. E o cartão de visita de uma igreja é o pastor. O pastor que anda na cidade, feliz, bem vestido, que tem o seu bom carro, uma boa casa para morar, não é o pastor que é rico. Ou é o pastor que é interesseiro? É sinal que a igreja é próspera, que os membros da igreja são prósperos e o pastor é bem cuidado. É igual o marido que tem uma mulher e ela anda bonita, cabelo arrumado, ela anda charmosa, é sinal que o marido cuida muito bem dela. Vice-versa o marido. Mas quando eu me refiro neste assunto,
Quando você vê um pastor que anda feliz, um bom carro para trabalhar, porque ele não pensa só em passear, mas um bom carro para trabalhar. Você vê um pastor bem cuidado, um bom plano de saúde, uma boa casa para morar. Ele não é ladrão, é porque você que é abençoado, você que abençoa a vida do pastor, é a igreja que é próspera. É só você ler 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que Deus abençoou todo o seu povo. Por isso, na casa de Deus tinha abastança, tinha riqueza, porque todo mundo prosperou. Esse é o segredo. Agora, parece na mente até de alguns cristãos que o pastor tem que ser pobre. Jesus era pobre, Jesus nunca foi pobre. Ser humilde não é ser pobre. Jesus era humilde. Jesus nos ensinou a ser humilde. Jesus não, nos ensinou a não ser escravo do dinheiro. Mas Jesus também dependia do dinheiro para ajudar as pessoas e ajudar os seus apóstolos. É só você ler a Bíblia com clareza. Assim também são os pastores do dia de hoje. Os pastores precisam ser bem cuidados. Olha aqui, irmão, você que está me vendo, pastor, quebra a barreira, fala de dízimo e oferta sim, porque quem abençoa a nossa casa somos nós, quem abençoa a nossa igreja somos nós, com a palavra de Deus. Fale de dízimo e oferta assim com clareza, por isso que eu chamei isso aqui de conversa franca. E se os membros da nossa igreja, nós oramos para que eles prosperem, nós também queremos prosperar. Não é ser rico, é ter abastança. É ver a mulher da gente feliz, os nossos filhos felizes. É a gente ter condições de pagar uma escola, uma faculdade para os nossos filhos. Quem disse que ser humilde é ser pobre? Agora, volta a dizer, tem pastores aproveitadores que pensam em riqueza. Mas os homens de Deus prosperam. Sabe por quê? Porque é Deus que abençoa. Deus abençoa a igreja, Deus prospera a igreja para que a igreja possa abençoar o seu pastor. E isso faz parte da membrologia. Isso faz parte dos princípios cristãos. Daí então, querido, você pode olhar por que um diretor de uma creche, o diretor de uma entidade filantrópica, por que um diretor de casa de idosos, por que todos os outros diretores de outras entidades também sem fins lucrativos podem ser mantidos pela entidade e os pastores não podem? Querido, se o pastor anda aí, passando necessidade, sabe o que ainda tem crente que diz? O pastor está em pecado. Se o pastor tem uma casa para morar, se o pastor tem um carro bom para andar, é ladrão. Sabe quem faz isso? Não é o povo de fora, não. Às vezes de dentro da igreja. Agora você olha o pastor, ou os pastores, que dedicaram a sua vida pela obra, sacrificaram as suas vidas, que abriram mão dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, para se dedicar à obra de Deus. Eu falo de mim, não quero que venha chocar ninguém. Eu simplesmente, eu sou formado em letras, estou me formando em psicanálise, eu sou formado em teologia, sou formado em psicologia pastoral, eu sou doutor em missiologia. Eu poderia muito bem estar dando aula, já dei aula em faculdade, mas eu abri mão de tudo, porque a obra de Deus é maior do que todas essas coisas. Fazer a obra de Deus me faz feliz. Então, para concluir, o dízimo não é do pastor. O dízimo é de Deus. E os pastores vivem e sobrevivem daquilo que as pessoas investem no reino de Deus. Agora, eu quero terminar com um homem que eu achei muito sábio. Ele chama-se Pastor Abrão. Eu tenho até o livro dele aqui. Me faltou o nome dele aqui agora. Pastor Abraão. Ele ensina sobre 5 terras férteis que você investe para ser abençoado na vida. Primeira dela. Mas como é que chama aquele pastor, meu Deus? Eu tenho um livro dele aqui.
Eu não estou conseguindo agora lembrar o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Ele ensina sobre 5 terrenos férteis que o cristão faz, cumpre e é abençoado. Primeiro, é no reino de Deus, onde vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante: não ajunteis tesouro na terra, mas tesouro no céu. E quem investe no reino de Deus, Deus tem um compromisso com ele. Não sou eu que digo, é a Bíblia, Malaquias capítulo 3. Lembra que eu falei? Deus vai abrir as janelas dos céus e ele vai abençoar a sua vida e vai repreender Satanás, vai repreender o devorador. Isso é o primeiro princípio. Segundo princípio, está aqui, ó. Invista na vida dos seus pais. Filhos que honram pai e mãe têm longevidade de vida. Efésios no capítulo 6, versículo 2. Terceira terra fértil, na vida dos seus pastores. É aquele que ora por nós e tem a palavra da prosperidade sobre nossas vidas, sobre a igreja e sobre toda a nossa descendência. Segundo Crônicas 20, 20 diz, olha, creia em Deus e sereis guardado. Creia nos teus profetas e prosperareis. A palavra de um pastor, homem de Deus, quando ele libera sobre a nossa vida, Deus te abençoe. Meu querido, fique sabendo que o céu se abre sobre sua vida. Então, aprenda a investir na vida do pastor. Eu tenho um irmão em Cristo Jesus que ele aprendeu o seguinte: tem algumas irmãs que praticam, eles me dão oferta. Eu nunca pedi, irmão, fique me dando oferta. Não, eles sentiram no coração dele que me dá oferta. Então, constantemente, ele chega, olha, eu trouxe isso aqui para o senhor, porque Deus mandou te trazer. Por isso que são abençoados, são prósperos, são felizes, porque sabe a terra que estão semeando. Semeie na vida daquele que foi usado para a tua salvação. A Bíblia diz que honre aqueles que te honram, ou aqueles que te honram. Honra quem tem honra. Honra as pessoas. Aqui também vai dizer, abençoe aqueles que te ganharam para Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se todas as pessoas são dignas de ser abençoadas, indubitavelmente você, seu pastor e a sua igreja também deve. Pastor, mas nós estamos numa pandemia. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que está me vendo e ouvindo. Justamente nas horas mais difíceis é que Deus mostra a sua glória. Me lembrou quando Isaac chega na terra de Gerar e estava seco, não tinha chuva. E aí ele recebe uma palavra de Deus, dizendo, semeia nessa terra. Ele não perguntou se ia chover, ele não perguntou se a terra estava dura, simplesmente ele creu, ele investiu e colheu 100 vezes mais. Não é negociação, é palavra de Deus. Agora, se alguém pregar, olha, você só vai ser abençoado se der 1.000, se der 50 mil, não. Você tem que dar o que Deus manda no teu coração. Concluindo, querido, que eu já passei 6 minutos, é muito pouco tempo para falar de um assunto tão importante. Eu quero dizer para você, então o dízimo é de Deus, não é do diabo nem do pastor. O diabo nunca vai pôr no seu coração para você ser dizimista e ofertante, porque ele será derrotado na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua descendência. Agora, quando você dá o seu dízimo e oferta na casa de Deus, você está semeando na sua própria vida e Deus diz, faça prova de mim. Se o pastor roubou, deixou de roubar, é problema dele. Deixa ele queimar lá no meio do inferno, lá. Deixa ele abraçar o capeta e dar um beijo na boca do capeta, se ele é ladrão na igreja. Se ele roubar os dízimos, deixa que ele se arrebente. Agora você tem um compromisso com Deus, filho. Não é com o homem, não é com ninguém, é com Deus. O dízimo não é do pastor. Olha a vida do seu pastor. Olha a integridade do seu pastor. É muito simples. Pastor é uma pessoa transparente. Eu não sei a igreja que você pertence, mas na minha igreja, ainda que eu quisesse pegar dinheiro, não tinha jeito. Olha só, porque eu não administro isso. Quem administra é a minha diretoria. E você quer saber quem é o teu pastor? Pergunta para a diretoria da igreja. Antes de julgar, antes de dizer que todos são iguais, porque não são. Agora, uma coisa eu quero terminar
falando para todos quantos me ouvem nessa noite. Saiba de uma coisa: Deus tem levantado nos últimos tempos homens ferrenhos, homens fiéis, que não se vendem, não negocia a unção, não negocia a palavra de Deus, não negocia a verdade. Não se deixe iludir por essas teologias falsas. O que eu falei está na palavra de Deus, como eu mostrei de Gênesis a Apocalipse. Eu não estou negociando, eu estou falando que a Bíblia tem de respaldo para te falar. Amém? Creia na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, seja abençoado e próspero para a glória de Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu pastor, abençoa teus pais, abençoa a tua família e seja grandemente abençoado. Amém? Se algum pastor quiser esse estudo, é só você mandar um WhatsApp para mim, entrar aí tanto no Instagram, no WhatsApp ou no meu Facebook. Eu te envio o estudo, tá bom? Está disponível. E se você precisar de mim para que fale desse assunto na sua igreja, eu vou com prazer, querido. Eu vou com muito amor, porque está na hora de desmascarar as mentiras do diabo, que acha que todas as igrejas são iguais, que todos os pastores são iguais, mas ainda existe, sempre existirá, igrejas íntegras e pastores íntegros que vivem por amor à obra de Deus e que sobrevivem do amor daquilo que a igreja derrama sobre sua vida. Deus abençoe. Amo amar vocês.